Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e essa é mais uma aula do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando com a parte de preparo de amostra, hoje eu vou falar um pouco para vocês da extração líquido-líquido. Então pessoal, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e espero que vocês gostem dessa aula. Sempre lembrando pessoal, preparo de amostra são procedimentos que podem envolver até 60% do tempo analítico e introduzir até 30% do erro, principalmente quando se usa métodos inadequados. Eu sempre vou tratar isso com vocês, pessoal, sempre vou lembrar disso, tá? Até agora, pessoal, falei para vocês dos métodos oxidativos, aqueles que levam à destruição da matriz. Tudo bem, pessoal? Que eu comparei a dar uma pancada destruidora, como esse cara está fazendo na parede. Tudo bem? A partir de agora, pessoal, vou começar na outra frente do preparo de amostra, que são os métodos brandos, que envolvem processos normalmente não oxidantes, que você tem a manutenção da tua matriz. Você também preserva, muitas vezes, a distribuição de espécies, que eu vou falar para vocês a importância disso em alguns casos, que normalmente é utilizado para análise de compostos orgânicos e também para análise de especiação. Eu já expliquei para vocês, pessoal, mas quando a gente trata de métodos brandos de análise, tem que ser métodos muito delicados. Como eu estou mostrando aqui, você fazer carinho num filhote de gato, você não pode ir com a mão pesada. Você tem sempre que ser cuidadoso. Então, esses métodos são métodos mais brandos, mais simples, que também necessitam de uma mão mais leve para o trabalho, tudo bem, pessoal? Então, a gente vai ver alguns exemplos aqui nas próximas aulas. O primeiro, pessoal, que eu vou tratar com vocês é a extração líquido-líquido. Muitas vezes vocês vão ver a sigla LLE, que é a sigla em inglês, Liquid Liquid Extraction. Tudo bem, pessoal? Então, abreviando, LLE é muito utilizado. A extração líquido-líquido, pessoal, ela se baseia na partição do analito em dois solventes immiscíveis, pessoal. Immiscível quer dizer que não se misturam, que eles não dissolvem um no outro. Tudo bem? Normalmente a nossa matriz é uma matriz aquosa, então, ou seja, uma matriz polar. Então, estou pensando em amostra de uma água de rio, uma amostra alimentícia, uma amostra de urina ou outro fluido biológico. Tudo bem, pessoal? Normalmente são bases aquosas polares. Então, os meus solventes vão ser orgânicos apolares, como, por exemplo, éter, hexano, clorofórmio, diclorometano ou até mesmo algumas misturas desses solventes. Tudo bem, pessoal? Depende qual é a característica do meio analito. Antigamente se empregava até benzeno como extrator líquido-líquido, só que viu-se hoje que o benzeno e muitos aromáticos são bastante carcinogênicos, então meio que se aboliu. Então, quando você pensa em mistura líquido, extração líquido-líquido, você fala desses solventes aqui, basicamente. Tudo bem, pessoal? O analito tem que ter maior solubilidade no solvente extrator, que a gente chama, tá, gente? Embora tenha partição, o analito obrigatoriamente deve ter uma interação maior pela fase orgânica. Tudo bem? Existem outros métodos que eu vou falar em outras aulas, que eu posso mudar essa ordem, tudo bem? Vamos dar exemplo, pessoal. Então, vamos entender como é que é a extração líquido-líquido. Eu tenho minha amostra e o meu solvente extrator, eles são immiscíveis, só que por agitação eu forço a mistura deles, é por agitação mesmo, tá, pessoal? Agitação às vezes mecânica, muitas vezes. Dessa forma, o solvente normalmente vai fazer bolhas, gotas na verdade, que vão dispersar pelo meio polar, por exemplo, ou o inverso. Nesse momento, eu vou criar interfaces entre o solvente polar e o solvente apolar, e o meu analito vai migrar de um meio para outro. Tudo bem, gente? É assim que funciona. Com o tempo, existe a separação de fase, no qual uma boa parte do meu analito vai estar dissolvida no solvente orgânico, mas ainda assim vai ficar uma quantidade residual na minha matriz. Tudo bem, pessoal? Mas é esperado que a maior parte tenha ido para o solvente orgânico. Bom, pessoal, normalmente esses procedimentos de separação líquido-líquido, de extração,
são realizados em funis de separação como esse aqui, tudo bem? Isso aqui então é um funil de separação. Nota que na imagem ele já tem dois líquidos immiscíveis aqui, tudo bem? Ele é de vidro, né, obviamente, e ele tem uma torneirinha aqui que é ou de vidro ou de teflon. Eu não recomendo, pessoal, utilizar as torneiras de vidro, porque elas necessitam de graxa para não travar, senão com o tempo o atrito vidro-vidro trava. E você vai perder uma análise, né? No meio da análise travar a torneira. E se eu passar graxa, depende do solvente eu uso, dissolve a graxa também e pode atrapalhar a minha determinação, pode contaminar com uma substância graxa, principalmente a minha fase orgânica. Vamos supor que a fase orgânica é essa aqui, tá, pessoal? Nunca pode também, pessoal, preencher ele completamente. Tem que sempre deixar um espaço vazio aqui para poder ter a agitação. As bolhas de ar também ajudam a forçar a mistura dos líquidos. E uma tampa, que não aparece aqui, também pode ser plástica ou de vidro. Novamente, melhor plástica. Tudo bem? Então, como funciona, pessoal? Eu coloquei, vamos supor, o azul é minha matriz, o amarelo é meu solvente. Eu coloco tudo no meu funil de separação, com a torneira fechada para não vazar, obviamente. Daí eu agito por inversão. Então, eu pego o meu funil, eu viro, volto, ou então, pessoal, eu também gosto de agitar assim. Eu deixo ele deitado, né? Então, eu estou com uma mão na torneira, outra na tampa. Eu giro ele circularmente assim, para forçar as gotas de solvente formadas pela agitação permearem por toda a fase orgânica, matriz, né? No caso, a fase aquosa. Vai gerar várias interfaces, as quais o analito vai acabar migrando por ter maior afinidade pelo solvente. Tudo bem? Depois de um tempo, pessoal, o ideal é deixar ele de ponta cabeça, segurando pela tampa, obviamente, para não vazar, e lentamente abrir a torneira para aliviar a pressão, porque muitos dos solventes utilizados aqui são voláteis, então pode acabar dando uma pressãozinha. Tudo bem? Então eu agito um pouco, alivio um pouco a pressão abrindo a torneira, fecho, agito de novo, abro, faço isso umas 5, 6 vezes, depende. Alguns procedimentos até dizem quantas vezes tem que ter agitação. Ponho o meu funil num aro, tiro a tampa e deixo gradativamente a fase separar, formar duas fases mesmo. Tudo bem? Algumas vezes, pessoal, depende das características da amostra e do solvente, podem formar emulsões. Como quebra a emulsão? O ideal é jogar um pouquinho de um sal aqui, normalmente ou cloreto de sódio ou sulfato de sódio. Dessa forma ele acaba arrastando toda a umidade de volta para a fase aquosa. Tudo bem, gente? Se tiver emulsão, a gente não pode separar, a gente tem que quebrar a emulsão primeiro. Daí eu abro a torneira aqui, em algum frasco recolho a primeira fase, fecho, troco o frasco, recolho a segunda fase. Tudo bem, gente? Então é assim que faz uma separação líquido-líquido utilizando um funil de separação. Tudo bem? Importante, pessoal, nós temos que conhecer o que é chamado de coeficiente de partição, que é dado, na verdade, por uma constante que estima, que é a razão, na verdade, da concentração do analito no extrato pela concentração do analito que resta na matriz, resta na fase aquosa, por exemplo. Tudo bem, pessoal? Se nós lembrarmos, concentração é o número de mol por volume, nós podemos substituir aqui. Tudo bem? Então, o número de mol extraído pelo volume de solvente, dividido pelo número de mol que fica na solução na fase aquosa, dividido pelo volume da amostra, ou, rearranjando, o coeficiente de partição é dado por isso. Como eu determino, pessoal, validando o método? Então, posso fazer adição e recuperação, por exemplo, fazer vários testes, ou com material certificado, eu posso determinar. Notem, pessoal, que isso daqui, por exemplo, deve ser um valor muito alto, porque isso aqui tem que ser muito grande em comparação a isso. Então, esse valor é para tender, na verdade, para infinito positivo, porque isso aqui é para ser o mais próximo de zero possível. Tudo bem? Em compensação, pessoal, isso aqui também é importante, a razão do volume de amostra com o solvente.
Não adianta colocar, por exemplo, mais solvente que a amostra, senão esse valor cai demais e atrapalha o coeficiente de partição. Estão vendo? O ideal também, pessoal, é esse número ser alto. Como esse número vai ser alto? Isso aqui sendo muito maior que isso. Tudo bem? Então você nunca usa, apesar da animação ter colocado o mesmo tamanho de solvente e amostra, o ideal é o volume do extrator ser muito inferior ao volume da amostra. Tudo bem, pessoal? Isso também ajuda a pré-concentrar o analito para uma determinação, ou seja, eu posso transformar, ele está na minha solução aquosa, em 1 micrograma por litro, passar para um valor de 1 miligrama por litro, por exemplo. Algumas instruções permitem esse tipo de pré-concentração. Então, isso aqui também é muito importante, tá, gente? Então, vamos ter atenção sempre ao volume. Nunca usem volumes superiores ao da amostra, deve ser menor de extrator. Tudo bem? E, obviamente, pessoal, a eficiência da extração, que também deve ser feita na validação, é dada por eta, né, a letra grega eta, é a razão do número de mol extraído frente ao total. Tudo bem, pessoal? Ou, de maneira mais lógica, é o número de mol do analito extraído dividido pelo total, que é a soma do extraído mais residual. O ideal é que isso daqui seja muito maior que isso, então a tendência aqui é para zero, e isso aqui ficar então apenas o valor extraído, e isso aqui se aproximar de 1 ou 100%. Tudo bem, pessoal? Ah, eu fiz uma extração que a eficiência dela é de 10%. Tá ruim, gente. Isso aí tem que ser o mais alto possível. Quer dizer que o teu analito ficou basicamente todo na fase aquosa, né, na amostra. Não migrou para o solvente extrator. Aí você tem que ou mudar a técnica de extração ou mudar o solvente, por exemplo. Tudo bem, gente? Agora, pessoal, o que é melhor? Apenas uma extração ou múltiplas extrações? Tudo bem? Vamos ver. Então, é melhor fazer uma extração com 20 ml ou duas extrações com 10 ml cada. Pessoal, lembrando, o coeficiente de partição também tem relação com o volume de amostra sobre o volume de solvente. Lembrem-se disso. Ou seja, quanto menor o volume, melhor torna-se o coeficiente de partição. Então, pessoal, lembra, eu vou forçar a interação entre os solventes, né? Provavelmente o aquoso e o apolar. Um aquoso, né, polar, e um apolar orgânico. Isso, pessoal, vai gerar a interface, como eu falei, polar a polar por gotas. Bem, então, imagina, eu coloco 100 ml da minha amostra e 10 do meu extrator, eu começo a agitar. Como está em menor quantidade, a tendência é o solvente extrator apolar formar gotas que vão começar pela agitação, permear pela fase polar, e quando eu decanto, eles separam fases, tudo bem? Quanto menor o volume do extrator, maior a probabilidade de menores gotas, pessoal, que é o ideal. Por que as menores gotas são preferíveis a gotas maiores? Porque a área superficial fica maior. Então, conseguindo visualizar isso, pessoal, então eu tenho pouco volume, a hora que eu agito, eu tendo a formar gotas pequenas, menores gotas, muito mais gotas pequenas. Ficou claro isso, pessoal? Então, eu vou ter muitas gotas pequenas de área superficial maior. Então, eu forço o aumento da área de interação amostra-solvente, pessoal. Se eu colocar volumes grandes, eu tenho tendência de formar gotas grandes, isso diminui a área superficial do extrator. Então, conseguindo entender isso, pessoal? Qualquer coisa, dúvidas, podem deixar aqui nos comentários. Dessa forma, eu aumento a eficiência de extração. Ah, mas menos volume não vai saturar mais rápido? Vai, posso ser que eu sature o meu extrator. Então, o que eu faço? Por exemplo, eu ponho 100 ml na minha amostra, 10 ml no meu extrator. Agito, removo o meu extrator, adiciono mais 10, agito, removo. E isso vai ser a tendência cada vez maior a diminuir o máximo possível o número de mol residual e melhorar a eficiência da extração, pessoal. Tem muito procedimento já que diz quantas extrações vão ser feitas. Tudo bem? Uma vez eu já trabalhei com uma extração que eram 5 extrações com 5 ml cada para cada 100 ml de amostra. Tudo bem, pessoal? Vou dar como exemplo, pessoal,
Um procedimento que a gente faz no laboratório, que é a extração de cafeína em refrigerantes à base de cola. Bem, quais são os refrigerantes à base de cola? Que eles são escuros, tá? Inclusive tem um Tanana Cola, que é o mais conhecido, ele possui muita cafeína. Não vou citar nome nem marca porque não é patrocinado esse vídeo, tá, gente? Então, esses refrigerantes à base de cola possuem cafeína, assim como muitos refrigerantes à base de guaraná, porque também tem cafeína no guaraná, nas sementes de guaraná. Tudo bem? Inicialmente, pessoal, nós utilizamos 350 ml de refrigerante de cola desgaseificado e neutralizado. Por quê, pessoal? Bom, desgaseificado é meio óbvio, né? Como eu vou agitar e vai aumentar a pressão, se eu tiver o gás carbônico presente ainda no refrigerante, ele pode aumentar demais a pressão. Então, na hora que eu vou aliviar a pressão abrindo a torneira, pode ser que projete solução, de tão alta fica a pressão. Neutralizado, pessoal, é interessante por causa disso. Notem como é a molécula de cafeína, ela é um alcaloide. Ou seja, ele possui nitrogênios com pares de elétron que podem ser protonáveis. Ou seja, eu posso, esse par de elétron livre de nitrogênio, ligar um próton, esse é outro, esse é outro, esse é outro. Por exemplo, gerando carga. Se gerar carga, pessoal, eu aumento a solubilidade em água e provavelmente vou diminuir a solubilidade em solventes orgânicos, tudo bem? Então, o ideal é estar o mais neutro possível. Vou adicionar um funil de 500 ml, no mínimo, né, gente? Porque, como eu falei, tem que deixar um volume, sem preenchimento, né, um volume de ar. E fazer 5 extrações com 5 ml de clorometano cada. Tudo bem, pessoal? Então, coloco uma latinha de refrigerante gaseificado, neutralizado, coloco 5 ml de clorometano, agito bastante, removo, coloco mais 5, agito bastante, removo, e assim 5 vezes. Daí eu filtro a fase orgânica em sulfato de sódio. Por quê, pessoal? Por mais que a de clorometano é immiscível com água, mas eu posso, no processo de extração, arrastar um pouco de umidade para o solvente orgânico. É pouco, é traço, mas no final ele pode dar problema. Então o ideal é pôr um pouco de... Põe assim num funil de vidro, ponho um papel de filtro com um sulfato de sódio e passo a fase orgânica para ele para remover umidade. Tudo bem? Eu combino as 5 frações, tem até algumas publicações que falam também a ideia de colocar um pouco de sulfato de sódio, mesmo após a filtração. Esse sulfato de sódio, obviamente, ele tem que ser ativado, ou seja, eu vou deixar ele na estufa acima de 100 graus, eu deixo 120, por exemplo, e resfriado em dessecador, para remover toda a umidade. Eu posso, no combinado, jogar mais uma espátula de sulfato de sódio, agitar um pouco para remover mais um pouco de umidade e filtrar novamente. E evaporar o solvente num evaporador rotativo ou rotaevaporador. Tudo bem? No resíduo, eu dissolvo então em um solvente adequado. Nós já fizemos determinação via UV-Vis, então eu dissolvia, se eu não me engano, em água mesmo, porque a cafeína é bem solúvel em água. Fazia absorção da amostra, comparava frente a uma curva de padrões, ou então, também já fizemos por cromatografia líquida de alta eficiência, ou HPLC, daí a amostra retomada na própria fase móvel, que é o solvente utilizado na cromatografia. Tudo bem, gente? Só para lembrar, pessoal, ou conhecer quem não conhece, isso aqui é um rotaevaporador, ou evaporador rotativo. Nesse balão aqui, eu coloco minha amostra. Aqui tem um banho de água. Não é banho-maria, tá, gente? Porque a água não vai chegar a 100 graus. Uns 40 graus é o suficiente, a gente controla. Inclusive, tem alguns momentos de controle digital aqui. E não é o caso, que é o controle manual. Aqui tem um motor que vai fazer esse barão girar no eixo. Você vai estar sempre agitando, girando. Isso vai evitar a ebulição, porque a ebulição pode projetar líquido para cá e eu perder analito. Então a ideia é ser uma evaporação bem branda. Esse motor sobe e desce, né, pessoal, para eu deixar a solução imersa, o balão imerso na água aquecida. E eu aplico o vácuo aqui, gente. Tudo bem? O que vai acontecer? Quando eu ponho vácuo, eu abaixo a pressão, eu diminuo o ponto de ebulição dos solventes, ou seja, o solvente vai tender a evaporar mais rapidamente.
Pra você ter uma ideia, pessoal, éter, só o fato de a gente colocar a vácuo aqui, praticamente eu seco ele, eu nem preciso aquecer. Já o de clorometano e cloroforme tem ponto de ebulição por torno de 60 graus a pressão ambiente, uma atmosfera, então ele acaba necessitando um pouco de aquecimento. Internamente aqui tem uma serpentina, onde se passa água. No laboratório a gente costuma deixar água gelada, a menos 2 graus, né? A gente tem um banho termostático, nós enchemos com uma mistura água-etanol 1:1, que vai fazer a circulação, né? Então esse banho tem um motor que circula a solução dentro da serpentina, então fica refrigerado. Eu condenso aqui o meu solvente e recolho nesse outro balão aqui. Quando tem a secagem completa do meu solvente, eu levanto esse conjunto aqui, alivio a pressão e solto meu balão, e aqui eu analiso o meu resíduo, tudo bem? Ele pode separar tanto sólido, tirar um solvente e deixar um resíduo sólido, quanto líquido, pessoal. Por exemplo, tem uma extração de limoneno que os alunos fazem no laboratório, que no final aqui o resíduo é um líquido, porque o limoneno é naturalmente líquido, só que de baixa volatilidade. Tudo bem, pessoal? Essa então, pessoal, foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. Tentei detalhar bastante porque muita gente tem dificuldade em extração líquido-líquido. Então, trouxe um pouco da minha experiência, eu já fiz bastante na minha vida. Pessoal, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ativem as notificações, ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Siga o canal nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Lembrando que eu sou mais ativo no Instagram, tá, pessoal? Dúvidas? Ou nas redes sociais, ou por e-mail, no e-mail que é semduvidas@gmail.com, ou aqui mesmo nos comentários. Tudo por hoje, pessoal. Espero vocês na próxima. Até lá. Valeu. Tchau.